Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não precisamos ver o que sentimos, nem de provas para reconhecer o tamanho do seu amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos na presença de Deus, nós conseguimos reconhecê-lo não através dos nossos olhos, mas através dos nossos sentimentos. É como se nós saíssemos fora de casa com uma venda nos olhos. E se o sol estiver lá fora, eu sei, não porque eu posso ver, mas porque eu posso senti-lo. Nada pode produzir a mesma sensação que ele, assim como o amor de Deus. Ele é como se aquela fome ela passasse, como se a ansiedade ela já não existisse mais, como se o medo fosse embora. No lugar de tudo isso existe uma satisfação, uma graça, algo que nós nunca tínhamos sentido antes. E é graças à fé que nós temos em Jesus Cristo, por conhecê-lo, por ouvir a sua mensagem, a sua palavra, que nós podemos viver uma vida totalmente diferente, uma vida onde nós não temos mais dependência emocional, ao qual nós podemos nos posicionar da forma correta, sem medo do que os outros vão pensar ou que os outros vão achar, porque a nossa alegria está em servir ao Senhor e não em satisfazer a vontade das pessoas e os seus próprios egos. Nós temos que parar e pensar realmente se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou se nós temos medo de ser julgado pelas pessoas. Então nós não precisamos de provas para aquilo que nós podemos sentir. Mas eu tenho que prestar muita atenção no que eu sinto e a razão, porque nem sempre fazer bondade está ligado a Deus, às vezes está ligado à vaidade, que as outras pessoas possam me reconhecer como uma boa pessoa. Jesus andava com cobradores de impostos, com prostitutas, com pessoas de má fama. Ele não se importava com o que as pessoas pensavam, mas ele estava ali cumprindo um propósito para Deus. E onde está o nosso propósito? Está no Espírito Santo. É Ele quem conduz os nossos pensamentos. Deus ele não vai explicar para você o que Ele quer que você faça, qual é o plano. Você vai ser assim, assim, assim. Não. Ele vai falar, faça e você faz. No final você vai ver o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Deus não precisa dar explicações. Ele quer apenas pessoas que obedeçam sem ficar questionando. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 1 Pedro 1, versículo 8 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. Quem está conversando conosco? Pedro. E nós sabemos que Pedro foi o primeiro discípulo que o Senhor escolheu. Pedro não era um homem letrado, era um pescador simples. Nós vemos dentro da palavra do Senhor que era uma pessoa bruta, rústica. Mas mesmo assim, Deus ele não nos procura pelas qualidades que nós temos, mas para que todos vejam o poder dele. Qualquer um olharia que aquele simples pescador não teria capacidade de fazer as coisas que ele fez. E aqui nessa carta de Pedro, já
teve a crucificação de Cristo, teve a ressurreição, ele já estava ajudando a evangelizar, passa o livro de Atos, assim, muitas coisas aconteceram. Então nós não estamos mais conversando com um pescador, mas com um homem que viu o poder de Deus transformar a vida dele, que viu as profecias se cumprindo. Ele é testemunha ocular do Evangelho. E o que estava admirando ele não era isso, porque ele tinha uma razão para acreditar no Senhor, porque ele tinha o visto. Mas essas pessoas às quais ele pregava o poder, eles não tinham visto a Jesus. Mas eles sentiam a mesma coisa que ele sentia. E é aqui que o Evangelho se torna fonte de salvação. Porque cada pessoa que lê a palavra de Deus vai poder sentir o que Pedro sentiu, mesmo não tendo visto o que Pedro viu. Vocês o amam. E por que nós amamos? Porque Deus nos amou primeiro, porque Deus é o amor. No passado, quando eu não acreditava no Senhor, para mim o amor era encontrar uma pessoa, o amor era a atenção do pai ou da mãe, o amor era algo que nós recebíamos de outra pessoa, mas nunca eu iria imaginar que o amor era o próprio Deus, mesmo sem o terem visto. Então Pedro notava naquelas pessoas que o mesmo amor que ele sentia, aquelas pessoas também o sentiam. Isso prova apenas uma coisa, que o Espírito Santo veio como Jesus prometeu, e creem nele. Então, pelo fato deles sentirem esse amor transbordante, esse amor que acalma a nossa mente, traz paz ao nosso coração, traz alegria, felicidade, humildade, autocontrole, ele só existia por uma razão, porque eles criam em Jesus. Cada vez que eles diziam, olha, ele foi crucificado e ressuscitou, e as pessoas acreditavam, elas estavam aptas a receber quem? O Espírito Santo. Porque primeiro, para que eu possa recebê-lo, eu tenho que acreditar que ele existe. Então, quando nós lemos a Bíblia, cada vez mais nós vamos crendo e entendendo. E a primeira coisa que você precisa saber, a Bíblia é um livro de absurdos. Se você contar para uma pessoa que Jesus ele caminhou sobre as águas, que ele curou um cego, que ele ressuscitou uma pessoa, que Jesus foi crucificado, e mesmo assim a morte não pôde prendê-lo, as pessoas elas não vão acreditar. Se você falar que Moisés foi lá e bateu o cajado e o mar se abriu, as pessoas não vão se acreditar. Que teve um dilúvio e os animais foram para a arca, que Jonas ficou dentro de uma baleia, mas é justamente isso. O Deus que nós cremos é um Deus que tem um poder além do poder que nós temos. E a nossa vida também, o nosso testemunho, ele precisa ser assim. Quando nós contamos as histórias, as pessoas elas precisam olhar e falar, meu, isso é mentira. Isso é mentira. E é através de cada, entre aspas, mentira, que uma verdade muito maior é revelada. Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Pela nossa mente está diminuída a tal ponto de eu achar que somente aquilo que eu creio existe. A minha ignorância ela transborda dentro dos meus sentimentos e corrói todos os meus pensamentos. Mas quando nós começamos a ler a palavra e ver cada, entre aspas, vou chamar de absurdo, o que parece absurdo para a gente é milagre, para a gente é a presença de Deus. Então nós precisamos crer nesse poder, para que esse poder ele possa atuar em nós, mesmo que não estejam vendo agora. Então aquilo, para Pedro, era um deleite. Ele poder olhar o Espírito Santo agindo naquelas pessoas que não testemunharam, apenas por ouvir falar. E é por isso que a Bíblia ela vai transformando o nosso coração, porque nós ouvimos falar. Não é a igreja, é a palavra de Deus. A igreja é uma reunião de pessoas, mas Jesus disse, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Então a igreja ela pode se manifestar onde 2 pessoas estiverem falando de Jesus Cristo. Não existe hora para o culto acontecer. Existe a vontade de servir a Deus e que Jesus esteja junto de nós. Cada vez que nós lembramos de agradecer pelas coisas mais básicas que nós recebemos no dia a dia. E tem uma coisa que nós só notamos o valor dela quando ela já não está mais muito bem, que é a nossa saúde. Ao invés de cuidar e
cuidar muito bem. Não. Nós vivemos como se não tivesse problema. Os exageros, o dormir mal, o comer mal, fazer as coisas de qualquer jeito. Como se a idade e o tempo eles não fossem começar a pesar. Quando a gente é mais novo, parece que o corpo aceita tudo. Mas quando a idade chega, não. Não dá mais pra gente ficar atestando ignorância. Já não dá mais pra ficar exagerando. Mas quando eu vivo perto do Senhor, eu tenho certeza que todas as regras elas são cumpridas. Não porque eu criei uma dieta muito doida ali para ficar cortando isso e cortando aquilo, eu já não tenho uma alimentação. Eu já fico contando nutrientes e aí, cara, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Se o Senhor estiver dentro da tua cabeça, você vai ter o controle das coisas que você come. Se Ele não tiver, você vai sempre estar nisso, perseguindo e fazendo, e no final vai querer tomar um remédio, né? Porque a pessoa sem Deus, elas sempre são assim, sempre dando um jeitinho, sempre na malandragem, sempre na sabotagem. Elas atingem o ponto que Deus quer e depois se sabotam. Sabe por quê? Porque elas merecem. Elas merecem. Como se servir a Deus fosse uma dificuldade. Como se servir a Deus fosse uma chatice. Como se viver ligado ao amor fosse algo ruim. Eu preciso do pecado para me divertir. Eu preciso do pecado para parecer que eu estou vivo. Para estar com os meus amigos. Eu não preciso. Eu não quero o pecado perto de mim. Eu não quero o pecado dentro de mim. Eu não quero o demônio dentro da minha cabeça. Eu quero observar a lei de Deus e que o meu prazer esteja nessa lei, em obedecer o Espírito Santo. Porque o que passar disso, eu sei que não vai trazer nada de bom, porque o salário do pecado é a morte. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa. Nós nos alegramos por quê? Porque nos sentimos amados. Tem pessoas que se alegram por quê? Porque elas precisam beber. Porque elas precisam festar, porque elas precisam ir atrás de prazeres, porque não existe alegria na vida dela, porque a alegria vem do Espírito Santo. E aí elas vão se sabotando. Mas para se sabotar eu preciso o quê? Dinheiro. E toda vez que eu me saboto, você sabe o que está pondo em jogo também? Oportunidades. Porque um dia que eu durmo mal, o outro dia vai estar sacrificado. Um dia que você bebe demais, o outro dia vai estar sacrificado. Você não está vivendo a plenitude. E uma coisa que eu aprendi lá atrás, que um dia não pode atrapalhar o outro. Eu só saio de dentro da minha rotina se Deus pedir. Se Ele não pedir, eu permaneço. Eu só fico cansado um pouco mais se eu tiver que evangelizar. Se eu tiver que fazer algo para Deus, por mim, por minha própria escolha, muito difícil. Mas muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Sabe por quê? Porque eu quero acordar todos os dias e ter o melhor para entregar. E não porque eu recebo algo, porque é o mínimo que Deus merece. É o melhor que eu tenho. Não é dar qualquer coisa para Deus. Se eu vou ler a palavra, eu vou ler com toda a minha atenção. Se eu vou ouvir o devocional, é com toda a atenção. Se eu estou ali ouvindo um louvor, é prestando atenção. Tá certo que você pode estar fazendo outras coisas em determinados momentos, mas você precisa de um momento, pelo menos, que você está prestando atenção. Não vai pegar o celular, não vai ver outra coisa, não vai atender, não vai fazer nada. Você vai parar e vai ouvir o que Deus tem para dizer. Porque se você não se aperfeiçoar agora, você não vai sentir o amor e não vai sentir essa alegria. Uma alegria que ela é tão grande e gloriosa. E você achando que a alegria era ganhar mais, que a alegria era encontrar alguém, que a alegria é se o resultado desse certo, se a alegria é isso e a alegria é aquilo. E não, a alegria é a crença que nós temos no Senhor, é o amor que nós temos por Ele, é o respeito que as palavras não podem descrever. Eu, enquanto poeta, sempre utilizei das palavras para tentar descrever sentimentos e situações. E às vezes faltam palavras para descrever tudo aquilo que Deus faz. Em cada música, 90 músicas já, 90, é muita coisa, independente é muita coisa. A gente pode diminuir o trabalho das pessoas, ou não gostar, tudo bem, é aceitável, mas é muita coisa, é muita coisa. Eu não falo por vaidade não, mas por tantas vezes tentar descrever um sentimento que nem sempre a gente consegue. Só vai entender o que é a luz quem vê a luz. Por mais que nós tentamos descrevê-la,
As pessoas, enquanto elas não verem Jesus e não sentirem esse amor e essa alegria, elas não vão entender. Enquanto elas não lerem a palavra de Deus, elas não vão entender. Enquanto elas estiverem doutrinadas, elas não vão entender. Infelizmente, elas não vão entender. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação. E ontem nós fizemos a pergunta: para onde nós iríamos depois de morrer? E aqui vem a resposta. Eu já sinto a salvação de Jesus nessa vida. A alegria já começa nessa vida. O amor já começa nessa vida. Por quê? Porque nós estamos unidos com Cristo. E como eu encontro essa salvação? Que é o resultado da fé que vocês possuem. E como que eu aumento a minha fé? Ouvindo as palavras de Jesus Cristo. E por que eu sempre falo, olha, leia, pelo menos umas 3 vezes o Novo Testamento antes de você se aventurar no Antigo. Porque no Antigo Testamento o tempo todo eles estão falando de Jesus. E se você não souber quem é Jesus, você não vai reconhecê-lo. Ah, isso você está inventando. Então tá bom, vamos continuar lendo aqui. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Quem são os profetas? São as pessoas que estão no Antigo Testamento. E o que eles fizeram? Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Então eles vinham tentando descobrir qual era o plano de Deus, como seria a salvação. E os judeus até hoje não acreditam em Jesus, por quê? Não aceitam Jesus como um Messias. Porque eles não encontram, eles não olham, eles não entendem. Talvez sejam doutrinados. Pessoas doutrinadas, elas não entendem o mover do Espírito Santo. Elas não entendem o que Deus faz, elas não conseguem aceitar. Eu aceito Jesus porque eu ouvi? Não, porque eu senti. Eu aceito Jesus por quê? Porque eu tinha depressão e hoje eu não tenho mais. Eu tinha um monte de doença e hoje eu não tenho mais. Por isso eu tenho plena convicção e certeza que Jesus ele existe. Não foi porque uma igreja me provou, não foi porque me mostraram uma imagem, um santinho, alguma coisa. Foi porque eu senti. Eu senti. Ninguém precisa me provar, ninguém precisa me convencer, ninguém precisa me jogar dentro de uma água para falar, você vai ser batizado. Eu senti. E é aqui que está a questão. É uma experiência que eu tive. Eu tive essa experiência. E você pode ter a mesma experiência. A mesma experiência que Pedro estava dizendo que aquelas pessoas estavam tendo, nós também podemos ter. E nós podemos olhar esses profetas do Antigo Testamento, vendo as experiências que eles estavam tendo, mas eles não estavam vendo quem era a salvação e como ela viria. Eles não queriam alguém que viesse para sofrer, para pagar os nossos pecados. Eles queriam alguém que fosse a favor de, através da força, conquistar novamente. Talvez um guerreiro como Davi, como Josué, que foi lá para conquistar a terra prometida, mas eles conquistaram o que esse Deus já tinha prometido, aquele lugar. Aquilo não foi uma conquista, aquilo foi uma promessa. E as promessas, elas não dependem das pessoas, as promessas, elas dependem de Deus. Nós sempre achamos que vai chegar um novo Messias, já veio o Messias. Nós já temos um Senhor que nos salva e que cuida de nós. Eles profetizaram a respeito da salvação. Quem é a salvação? Jesus Cristo, que Deus ia dar a quem? A vocês, e procuraram saber em que tempo e como essa salvação iria acontecer. Agora, adiantou eles quererem saber como? E por quê? E onde? Não. Eles apenas falaram o que Deus colocou dentro do coração deles. Eles falaram de Jesus, mas não viram Jesus, não conheceram Jesus. Ofereciam sim os sacrifícios para tirar pecado. Alguns dos profetas viram milagres, mas passaram grandes dificuldades. E eu preciso conhecer Jesus para ver que eles o tempo todo estavam falando de Jesus. Eles viviam por Jesus. Essa era a esperança que eles tinham. E a esperança nem sempre vai acontecer no nosso tempo, nem do nosso jeito. Se a gente continua lá em Hebreus 11, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor ela diz assim: Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto,
nascerão tantos descendentes como a estrela do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. Então a gente não sabe quem escreveu essa carta dos Hebreus, se foi Paulo, se foi Apolo, se foi Barnabé, porque não fica claro, mas está tudo bem, porque ela está de acordo com todos os ensinamentos que nós recebemos ao longo do Novo Testamento. Então as cartas, elas conversam entre si e nós temos uma única certeza, que todas foram inspiradas pelo Espírito Santo, porque não foi a mesma pessoa que escreveu todas. Foram pessoas diferentes, relatando experiências diferentes. Porém, o resultado era sempre o mesmo. E aqui ele está falando de quem? De Abraão. Foi pela fé que Abraão se tornou pai. E Abraão, ele é muito importante. Ele é importante por quê? Porque ninguém sabia o que era Deus. Ele começou a ouvir uma voz dentro da cabeça dele. E ele resolveu obedecer essa voz. E essa voz dizia coisas que era difícil de se compreender. Porque naquele tempo, se a gente olhasse, o sustento deles dependia da família, em viver em comunidade, em comum, onde eles dividiam, eles tinham os filhos e os filhos ajudavam a plantar, a poder cuidar do gado, a cuidar da casa, da família e assim, a buscar água. E Deus diz, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra distante. É uma voz que estava na cabeça, ele não conseguia falar por quê, mas ele sabia que ele tinha que fazer aquilo. E o nosso propósito e o nosso chamado é esse, não que você tenha que sair da sua casa, porque você não está copiando alguém, mas é ouvir essa voz e obedecer. E Abraão foi olhando a sua vida, as suas escolhas e o seu tempo, e ele não tinha um filho. E esse era um desejo que ele tinha, mas também já não tinha mais idade. Foi pela fé que Abraão se tornou pai. E o que é a fé? A fé é o que faz o absurdo acontecer. A fé é aquilo que a gente conta e parece uma mentira. A fé é quando nós sabemos que Deus colocou uma certeza dentro de nós. E ninguém pode entender por que existe essa certeza. Mas é justamente por isso, pela fé, que Abraão, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Então nós temos dois fatores limitantes. Um senhor que já estava numa idade avançada, e a esposa dele que já não podia ter filhos. E eu sei que essa é a situação, talvez, de muitas pessoas, que elas estão tentando ter filhos, só que ao invés de ter fé em Deus, elas têm fé na medicina, têm fé no tratamento, têm fé em outras coisas e não em Senhor. O Senhor, ele não precisa do remédio para curar as pessoas. O Senhor, ele não precisa da lógica humana, do tempo humano, nem de nada, porque milagre é milagre. Como que Jesus nasceu? Através de uma virgem. Absurdo para os homens. Para Deus é possível. Da mesma forma que Deus criou todas as coisas, ele não poderia fazer isso? Então talvez o problema não seja o que Deus pode fazer, mas no que eu creio que Deus pode fazer. Agora, se a minha razão for mal, não adianta. Eu posso ficar ali ajoelhado, chorando, pedindo, eu quero porque o fulano tem, eu quero porque o ciclano tem, eu quero porque os outros têm. Eu tenho que querer porque isso está dentro do meu propósito. E por que Deus permitiu que Abraão e Sara, mesmo velho, tivessem um filho? Porque para e pensa, faz sentido eu dar um filho para um casal de idoso? Eles estão para morrer logo, eles vão nem conseguir cuidar do filho, essa criança ela vai perecer. Como que funciona isso? Mas é diferente, sabe por quê? Porque existia uma promessa. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Então uma promessa, ela não passa por nossa capacitação. A promessa, ela passa por Deus cumprir aquilo que Ele colocou dentro do nosso coração através da nossa fé. Ou eu aprendo a me relacionar com Deus por quem Ele é e não pelo que eu quero. Senão não adianta eu achar que a minha fé vai fazer alguma coisa, a minha fé ela não vai fazer nada. Deus ele vai prometer para que eu possa testemunhar, para que eu possa falar, porque Ele tem um plano maior do que o meu. E o plano de Deus ele se cumpre na vida das pessoas que têm fé, que se permitem ser usadas.
que se permitem ser ousadas, que se permitem ser julgadas. Se você recebe injustiças pelo Senhor, tá ótimo, tá perfeito. Você não precisa que as outras pessoas acreditem em você. Deus conhecendo teu coração. E não puxa essa carta. Deus conhece meu coração. Normalmente quem fala isso é porque fez tudo errado. Porque se estivesse fazendo tudo certo, não precisava estar falando isso. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto. Deus escolheu o vigoroso, o mais provável? Não. Ele escolheu o que estava lá. É a mesma escolha de quem? De Pedro, pescador rude, bruto. Mas sobre esse eu vou fundar a minha igreja. Sobre esse eu vou colocar a responsabilidade de falar sobre o que ele viu, falar sobre o que aconteceu, para que as pessoas possam sentir o amor de Deus, sentir a alegria. E a promessa de Deus, ela não precisa da nossa razão, ela não precisa do nosso tempo. Porque se passar do tempo não pode mais. Porque é assim, porque tá velho. Abraão tava bem velho, viu? Bem velho. Falava que tava praticamente morto. Nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu. Quando Deus tem um plano, Ele cumpre esse plano. Não utilizando aquilo que nós imaginaríamos. Ele não vai dar o jeitinho, ele não vai pegar o atalho, ele não vai pegar o mais fácil. É como se Deus estivesse escolhendo o time de futebol e ele não fosse escolher os melhores jogadores, ele vai pegar os piores. Ele vai escolher de trás para frente, né? Por isso que os últimos serão os primeiros. Porque aquele que ele escolhe, ele capacita. Ele não pega os capacitados para que possam ficar orgulhosos e se gloriar e falar, olha como eu sou bom. Mas ele vai pegar as pessoas que vão falar, eu não sei o que aconteceu, mas deu certo. Eu não tinha capacidade, mas deu certo, realmente. Quando nós fazemos as coisas por Deus, elas dão certo. Como as estrelas do céu, tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Então você imagina para um homem e para uma mulher velho que não tem um filho, alguém falar que a descendência deles vai ser tão grande e tão grande. Como que você acredita nisso? Mas eles começaram a ver o quê? Todos esses morreram cheios de fé. Eles não negaram o Senhor até o fim, mesmo que eles tinham visto apenas o filho, o primeiro de muitos que viriam depois, inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo. As tribos de Israel e todo aquele povo, todos morreram cheios de fé, e quem morre cheio de fé encontra a salvação em Jesus Cristo. Lembra da pergunta de ontem e o depois? A nossa vontade ou nossa, entre aspas, obrigação, vamos chamar assim, o nosso dever, acho que fica mais bonito, é que a nossa fé, ela esteja presente até o último minuto. Eu não vou tentar encontrar a fé lá no fim, quando as coisas saírem do controle, não. Eu vou continuar vigiando, eu vou continuar orando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar buscando. Não existe um horário, não existe um propósito. A minha vida, ela é assim. É ler a palavra do Senhor, é sentir esse amor, é sentir essa alegria, é sentir essa satisfação, é fazer da forma que o Senhor ensina, é guiar os meus pensamentos, é servir. É servir. Servir, sem ficar olhando quem e a quem. Se é tempo ou fora de tempo, se tá velho, se tá novo, se é agora ou se não é, se já foi. Cara, eu não vou chegar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E a esperança e a paciência é o quê? É o não ficar sofrendo, nem ansioso, nem querendo, nem pensando, nem nada. Deixa ir acontecendo. Vai servindo que na hora que chegar, vai chegar. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa dela. Aqui esse não receberam, talvez fique pesado para você. Porque como ele prometeu uma descendência tão grande, ele não viu essa descendência desse jeito, mas ele já começou a sentir porque as coisas começaram a acontecer. Quando a gente olha a história de Moisés, Moisés também não viu, ele não entrou na terra prometida. Ele tirou o povo da escravidão, ele ficou um tempo com eles, ele viu tudo aquilo que tinha acontecido, mas no fim ele não entrou, ele viu lá de cima da montanha. Então, para essa vida, talvez isso pareça injusto, mas quando nós olhamos para a eternidade e para a salvação, tanto faz.
Porque o nosso objetivo é o quê? É falar, olha, ele prometeu, eu tenho uma história para cumprir, que banana gostosa, que terra bonita, que emana leite e mel, nossa, que prazer, ou não? O nosso objetivo é a salvação em Jesus Cristo, o céu. É aqui que nós temos que olhar. Se às vezes você vai ler essa mensagem, vai ficar triste, falar, ai meu Deus, mas como assim? Mano, a vida não é aqui nós estamos aqui para servir, para mostrar amor, para sentir o amor. E ficaram contentes e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. É o que eu disse. Nós estamos de passagem por esse mundo. O que acontece aqui, pouco importa. Pouco importa se cumpriu. O importante é que aquilo que Deus prometeu, Ele começou a entregar. Aquilo vai continuar girando, vai continuar fazendo. Nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem por esse mundo. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar, aqui nós não nos sentimos completos, nada. A única forma de nós suportarmos isso é na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa fazer você sentir, que você possa reconhecê-lo, que você possa amá-lo, que você possa entendê-lo, aquilo que Ele coloca dentro do teu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.